vamos estudar um pouco hoje, nós iniciaremos o estudo de triângulos, que se encontra na unidade 4, no livro do volume 2. Para acessar esse livro, pessoal, vocês podem usar a plataforma ON. Tanto o livro quanto o livro de atividades estão disponíveis para vocês acessarem e acompanharem o conteúdo e a resolução das atividades que nós iremos propor nesse vídeo. Nesse vídeo, pessoal, eu falarei sobre algumas relações métricas do triângulo retângulo. Os conhecimentos sobre triângulos, em particular as propriedades do triângulo retângulo, auxiliaram em vários problemas da sociedade, tanto antiga como atual. Vejam na página 2 como eles foram importantes na construção de relógios de sol. E depois retornem ao vídeo. E vocês sabem o que é um triângulo retângulo? Vamos observar aqui o meu exemplo. Um triângulo retângulo, ele é um triângulo que possui um dos ângulos igual a 90 graus. Aqui nós temos o ângulo do vértice C igual a 90 graus. Os lados de um triângulo retângulo recebem nomes especiais, pessoal. O lado que está oposto ao ângulo de 90 graus sempre vai ser o maior lado desse triângulo. E ele recebe o nome de hipotenusa. Os outros dois lados do triângulo, no meu caso o lado BC e o lado AC, recebem nome de catetos. Então eu tenho um cateto, dois catetos e a hipotenusa no meu triângulo retângulo. Os catetos são os lados que vão formar o ângulo de 90 graus. E a hipotenusa é o lado que está oposto a esse lado de 90 graus. Em um triângulo retângulo, em que a medida da hipotenusa vale C, a medida de um cateto vale A e do outro cateto vale B, o que o teorema de Pitágoras nos diz é que existe uma relação entre o quadrado da medida da hipotenusa e a soma dos quadrados das medidas dos catetos. E essa relação é válida para qualquer triângulo retângulo, pessoal. Em qualquer triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Vamos ver uma demonstração geométrica para o teorema de Pitágoras. Observem aqui então. Primeiro vou tirar esse triângulo retângulo aqui do quadro. Observem aqui que o quadrado laranja representa o quadrado da medida da hipotenusa desse triângulo retângulo. Então olhem só. O quadrado amarelo representa o quadrado da medida desse cateto aqui. E o quadrado vermelho representa o quadrado da medida do outro cateto. O que nós vamos demonstrar aqui é que se eu pegar o quadrado da medida desse cateto, que é esse daqui, o quadrado da medida do outro cateto, que é esse daqui, vai ser igual ao quadrado da medida da hipotenusa, que é o quadrado laranja. Então, se isso for verdade, essas peças devem se encaixar perfeitamente aqui no quadrado laranja. Vamos lá, vamos ver?
E aí, pessoal? Como Pitágoras previu, a soma dos quadrados dos catetos foi exatamente igual ao quadrado da hipotenusa. Observe o triângulo retângulo cujos lados medem 3, 4 e 5 centímetros. Observem na figura que o lado que mede 5 centímetros é a hipotenusa desse triângulo, e os outros dois lados são os catetos. Observem também na figura que nós temos a representação de quadrados. Quadrados que têm o lado igual à medida dos lados desse triângulo. Assim, o quadrado amarelo tem medida de lado igual a 3, que é a mesma medida de um dos catetos do triângulo. O quadrado azul tem medida de lado igual a 4, que é a mesma medida do lado do outro cateto, e o quadrado verde tem lado igual a 5, que é a mesma medida da hipotenusa do triângulo. Quando o teorema de Pitágoras fala que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, existe uma representação geométrica para esse quadrado, que é a área dos quadrados formados com o mesmo lado das medidas do lado desse triângulo. Assim, podemos perceber no teorema de Pitágoras, olhando para a área dos quadrados que são formados com a mesma medida dos lados desse triângulo. Nesse sentido, o quadrado da hipotenusa, ou seja, a área do quadrado verde, que é 5 elevado ao quadrado 25, tem que ser igual à soma dos quadrados dos catetos. A soma de 3 ao quadrado com 4 ao quadrado, que representa a área dos triângulos amarelo e azul, respectivamente. E realmente, esse teorema é válido nesse exemplo. 5 ao quadrado é 25, 25 é igual a 3 ao quadrado, que é 9, mais 4 ao quadrado, 16, 9 mais 16 é 25. Pessoal, vejam quem foi Pitágoras na página 3 do livro. Leiam um pouco onde ele nasceu, o que ele fez. Em seguida, reveja esse mesmo exemplo na página 5 e aproveitem para acessar o QR Code, também no início da página 5. E depois, fazer as atividades de 1 a 4 na página 6 e 7 do livro de vocês. Podem fazer no caderno e depois retornem ao vídeo para nós conferirmos as respostas. Vamos conferir se vocês acertaram as questões da página 6 e 7? Vamos lá, começando pela questão 1. Em cada item são apresentadas as medidas dos lados de um triângulo retângulo. Circule a medida da hipotenusa. Pessoal, a medida da hipotenusa de um triângulo retângulo sempre vai ser o maior lado desse triângulo retângulo. Portanto, se na questão A, B e C foram apresentados triângulos retângulos, a hipotenusa vai ser a medida do maior lado. Portanto, na letra A, 10 centímetros, na letra B, 26, e na letra C, raiz de 13, que é um pouco mais do que 3 centímetros, 3, alguma coisa. Vamos lá agora para a questão 2, pessoal. No triângulo retângulo da figura, determine o valor de x, que é a medida da hipotenusa desse triângulo. Aplicando o teorema de Pitágoras nesse triângulo, a hipotenusa ao quadrado, x ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado. 9 elevado ao quadrado é 81, 12 elevado ao quadrado é 144. Então, x ao quadrado é igual a 81 mais 144, x ao quadrado vai dar 225, e x é igual à raiz quadrada de 225, que é igual a 15. Logo, o x, a medida da hipotenusa desse triângulo, é igual a 15 centímetros. Questão número 3, pessoal. Com o teorema de Pitágoras, pode-se verificar se um triângulo é retângulo ou não. Por exemplo, um triângulo cujos lados medem 5, 12 e 13 é retângulo, mas com medidas 3, 5 e 6 não é. Tem os cálculos ali que apresentam, pelo teorema de Pitágoras, quando um triângulo é retângulo e quando ele não é. Para ele ser retângulo, o quadrado da hipotenusa tem que ser igual à soma dos quadrados dos catetos. No item A,
25, que é o maior lado desse triângulo elevado ao quadrado, é igual a 15 ao quadrado mais 20 ao quadrado. Portanto, na letra A é um triângulo retângulo. Na letra B, não é um triângulo retângulo, pois 6 elevado ao quadrado não é igual a 4 elevado ao quadrado mais 5 elevado ao quadrado. A letra C também não é um triângulo retângulo, pois 21 elevado ao quadrado é diferente de 16 elevado ao quadrado mais 12 elevado ao quadrado. Na letra D, 45 elevado ao quadrado é igual a 27 elevado ao quadrado mais 36 elevado ao quadrado. Portanto, a letra D também representa um triângulo retângulo. Vamos lá agora para o exercício 4. Na figura a seguir, a área do quadrado amarelo é 64 centímetros quadrados. A do quadrado verde é 16 centímetros quadrados. E qual é a área do quadrado azul? Tem duas maneiras que podemos usar para descobrir a área do quadrado azul. As duas utilizam o teorema de Pitágoras. Bom, o teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa, o quadrado da hipotenusa, que representa a área do triângulo amarelo, que é 64, é igual à área do triângulo verde mais a área do triângulo azul. A área do quadrado verde mais a área do quadrado azul. Como a área do quadrado verde é 16, nós vamos ter a seguinte equação. 64 igual a 16 mais a área desse quadrado azul. Dessa equação, nós descobrimos que a área do quadrado azul mede 48 centímetros quadrados. Outra maneira de se resolver é, se a área do quadrado amarelo é 64 centímetros quadrados, isso quer dizer que a medida do seu lado é a raiz quadrada de 64, que é 8 centímetros. Se a área do quadrado verde é 16 centímetros quadrados, a medida do seu lado é 4 centímetros, raiz quadrada de 16. Então, pelo teorema de Pitágoras, a medida do lado do quadrado azul é, fazemos lá, 8 ao quadrado igual a, vamos chamar de x, x ao quadrado mais 4 ao quadrado. Dessa equação temos que x ao quadrado é 48, portanto, x igual a raiz quadrada de 48. Logo, sua área é igual ao quadrado desse lado, o quadrado da raiz quadrada de 48, que é igual a 48. Vimos, então, duas maneiras de se calcular a área do quadrado azul. Agora, pessoal, é com vocês. Façam as atividades 5, 6, 7, 9 e 10, que está na página 7, 8 e 9 do livro de vocês. Depois, retornem ao vídeo. Vou corrigir algumas questões da página 7, 8 e 9. Vamos ver a letra A da atividade 5. Temos um triângulo retângulo com catetos x e 6 e hipotenusa raiz de 61. Nós temos que a soma dos quadrados dos catetos, x ao quadrado mais 6 ao quadrado, tem que ser igual ao quadrado da hipotenusa, que é a raiz de 61 elevado ao quadrado. Resolvendo, x ao quadrado mais 6 ao quadrado é 6 vezes 6, 36. Raiz quadrada de 61 elevado ao quadrado. Lembrem lá, pessoal, cancela a raiz com elevado ao quadrado, fica só 61. Vou ter que x ao quadrado é igual a 61 menos 36. Bom, x vai ser igual a 61 menos 36 é 25. X ao quadrado igual a 25. X é um número cuja raiz quadrada dá 25. Numa equação eu teria duas respostas, 5 positivo e 5 negativo. Porém, como x expressa uma medida de um lado de um triângulo, eu só vou considerar a resposta positiva. Portanto, x é igual a 5. Vamos lá conferir agora a atividade 6. Nós deveríamos avaliar se as afirmações eram verdadeiras ou falsas. A primeira afirmação diz que se um dos catetos do triângulo retângulo mede 100 centímetros e a hipotenusa 250 centímetros,
então o outro cateto mede 150 centímetros. Vamos verificar então. A hipotenusa vale 250, um cateto está dizendo que vale 100. Então o quadrado da soma dos catetos, o outro cateto 150. E vamos ver se isso é igual à nossa hipotenusa que mede 250. 100 ao quadrado, 100 vezes 100 dá 10.000. 150 elevado ao quadrado dá 22.500. E 250 elevado ao quadrado dá 62.500. Fazendo as operações, 10.000 mais 22.500 dá 32.500. Ou seja, 32.500 é diferente de 62.500. Portanto, na letra a afirmativa é falsa. E na letra B, a soma dos quadrados das medidas dos catetos de um triângulo retângulo é igual a 100. E se isso acontece, sua hipotenusa mede 100. Então, a soma dos quadrados dos catetos, A ao quadrado mais B ao quadrado, está dizendo que isso é igual a 100. Se isso acontece, isso quer dizer que a sua hipotenusa vale 10. Sim, a soma dos quadrados dos catetos tem que ser igual ao quadrado da hipotenusa. 100 é igual a 10 ao quadrado. Portanto, segunda afirmação é verdadeira, pessoal. Corrigindo a questão 7. Usando o teorema de Pitágoras, podemos determinar a medida da diagonal de um quadrado qualquer. Lembrem que a diagonal desse quadrado qualquer representa a hipotenusa desse triângulo BDC. Portanto, eu tenho na relação do teorema de Pitágoras que a medida dessa diagonal elevada ao quadrado é igual à medida de um dos catetos, que é L elevado ao quadrado, mais o outro cateto, que também é L elevado ao quadrado. Logo, dessa relação, diagonal, medida da diagonal elevada ao quadrado, L ao quadrado mais L ao quadrado dá 2L ao quadrado. A medida da diagonal vai ser a raiz quadrada de 2L ao quadrado. Bom, como que eu posso fazer isso ainda? Desenvolvendo. Raiz de 2 vezes raiz de L ao quadrado. Essa raiz corta. A diagonal vai ser, então, raiz de 2 vezes L, ou a gente costuma falar, mudar a ordem para representar a diagonal de um quadrado, é a medida do lado desse quadrado vezes a raiz de 2. No item B, nós temos que é para usar a aproximação raiz de 2 igual a 1,41 e calcular aproximadamente a medida de um quadrado cujo lado mede 8 centímetros. É a aplicação dessa forma. Certo, pessoal? Agora eu vou pedir para que vocês façam as questões de 1 a 4 na página 26 e 27 do livro, lá na seção Hora de Estudo. Depois, retornem para cá. Vão até a página 10 do livro de vocês, leiam o texto e respondam as questões. Lá vocês vão verificar que os triângulos representados na figura são todos semelhantes entre si. Depois retornem ao vídeo para vermos algumas relações métricas interessantes no triângulo retângulo, além do teorema de Pitágoras que já conhecemos. Considerem o triângulo AB e C representado na figura. Nele nós temos que B e C é a hipotenusa de medida A e B é o cateto de medida C, a C é o cateto de medida B, a H é a altura de medida H, que é relativa à hipotenusa, BH de medida N e CH de medida M são os segmentos que a altura determina na hipotenusa. Nós vimos na página 10 que os triângulos ABC e HBA são semelhantes. E isso quer dizer que existe uma relação entre as medidas dos seus lados. O lado AB sobre o HB é igual ao AC sobre HA, que é igual ao BC sobre o BA. Isso quer dizer que C sobre N é igual a B sobre H, que é igual a A sobre C. Igualando essas proporções, essas igualdades,
de 2 a 2, nós chegamos em algumas relações, como C vezes H é igual a B vezes N, C ao quadrado é igual a A vezes N, e BC é igual a A vezes H. Os triângulos ABC e HAC, como visto, também são semelhantes. E isso quer dizer que C sobre H é igual a B sobre M, que é igual a A sobre B. Dessas relações, nós chegamos a algumas conclusões. Que C vezes M é igual a B vezes H, B vezes C é igual a vezes H, B ao quadrado é igual a A vezes M. Os triângulos HBA e HAC também são semelhantes, e nisso, N sobre H é igual a H sobre M, que é igual a C sobre B. E chegamos a outras conclusões, que H ao quadrado é igual a N vezes M, B vezes N é igual a C vezes H, B vezes H é igual a C vezes M. Essas conclusões são relações métricas do triângulo retângulo. Separamos as principais delas aqui nessa tela. A primeira delas, H ao quadrado é igual a N vezes M. Isso quer dizer que o quadrado da medida da altura relativa à hipotenusa é igual ao produto das medidas dos segmentos que a altura determina na hipotenusa. E isso vale para qualquer triângulo retângulo, pessoal. Veja outras relações. B ao quadrado é igual a A vezes M. E C ao quadrado é igual a A vezes N, assim como B vezes C é igual a A vezes H. Vamos treinar um pouco agora, fazer as atividades 1, 2 e 3 da página 13 e 14 do livro de vocês, pessoal. Depois, copiem no caderno e depois completem o primeiro quadro da página 25, na seção Organize as Ideias, que fala sobre o Teorema de Pitágoras. Vão lá, pessoal, e depois retornem ao vídeo para nós conferirmos as questões. Acompanhem comigo um exemplo. Vocês podem encontrar esse exemplo também lá na página 12 do livro. Observem o triângulo ABC com a altura H. Observem que no triângulo ABC a hipotenusa é o lado BC, que vale 25. Temos o lado AC, que vale B. O lado AB, que vale 15, e temos também as projeções M e N da altura desse triângulo. Vamos lá, não existe uma única maneira de se resolver esse problema. Nós estamos querendo descobrir quais são as medidas de N, M, H e B. Tem várias formas de se resolver esse problema. Vamos ver uma. Podemos começar fazendo C elevado ao quadrado é igual a A vezes N. O C vale 15, então 15 elevado ao quadrado é igual. O A representa a minha hipotenusa, 25, vezes o valor de E. 15 elevado ao quadrado dá 225, que é igual a 25 vezes N. E isso implica que o valor de N é 225 dividido por 25, que é igual a 9. Uma vez descoberto o valor de N, eu posso descobrir o valor de M, já que o M mais N tem que ser igual a 25. Então aqui, ó, M mais N tem que ser igual a 25, e isso a gente extrai da figura. Logo, o valor de N é 4. M mais 9 igual a 25. O M é igual a 25 menos 9, que é igual a 12. 12 não, opa, 16. Vamos lá, descobrir o valor de M, descobrir o valor de N. Podemos descobrir o valor do H usando a nossa outra relação. H ao quadrado é igual a M vezes N. Logo, H ao quadrado é igual a 16 vezes 9. H é igual a raiz quadrada, 16 vezes 9 é 144. H é igual a 12. Por último,
faltou somente nós descobrirmos o valor de b. E posso usar a outra relação. B ao quadrado é igual a A vezes M. Então, nós temos que B ao quadrado é igual a 25 vezes o M, que nós descobrimos que é 16. B é igual a raiz quadrada, 25 vezes 16. Posso fazer raiz de 25 vezes raiz de 16, que é 5 vezes 4, B é igual a 20. Certo, pessoal? Vamos conferir algumas questões da página 13 e 14. Começando na número 1, item A. Nós temos esse triângulo retângulo, onde a altura que é 4, o 5 corresponde ao L e o M. Nós devemos descobrir o valor de M. Qual das relações que nós estudamos que pode ser usada aqui, nesse momento? Podemos usar a relação de que h ao quadrado é igual a n vezes o m. O h é a altura, que corresponde à medida 4, então 4 ao quadrado é igual a 5 vezes o m. Daí então nós temos que 16 igual a 5 vezes m, 16 sobre 5 é igual a m, ou o m é igual a 16 quintos. Corrigindo então a letra D agora, pessoal. Nesse triângulo a medida desse lado é 12, aqui a medida de n, aqui a medida h, e a hipotenusa do triângulo maior é essa medida que vale 20. Podemos usar a relação de que c ao quadrado é igual a a vezes n. E aí, quem é o c? É o 12. Então, 12 ao quadrado é igual ao a vezes o n. Quem é o a? O a é a hipotenusa aqui do triângulo maior, é o 20. 20 vezes o valor desse n. E daí, então, nós descobrimos que 12 ao quadrado, 144, igual a 20 vezes n. Aqui é um n, viu, pessoal? N vai ser 144 dividido por 20, que vai dar o resultado, se eu fizer, 7,2. Bom, descoberto o valor de n, que é 7,2, agora temos que descobrir o valor de h. Uma das maneiras de fazer isso é usar esse triângulozinho aqui menor, que é um triângulo retângulo, onde a hipotenusa dele vale 12, um cateto vale n, que nós descobrimos que é 7,2, o outro cateto vale h, que é o valor que nós queremos descobrir. Aplicando o teorema de Pitágoras nesse triângulozinho, nós temos que h ao quadrado mais n ao quadrado, que é 7,2 ao quadrado, tem que ser igual a 12 elevado ao quadrado. E daí, h ao quadrado é igual a 144 menos... Bom, 7,2 elevado ao quadrado é 51,84. Eu vou diminuir 144 menos 51,84. O resultado vai ser, então, h é igual a raiz quadrada da subtração, que vai dar 92,16. Essa raiz quadrada, vou fazer aqui no cantinho, h é igual a 9,6. Corrigindo o exercício 2, nós temos que essa altura, x mais 2, e aqui nós temos n e m. Qual a relação que podemos usar? H ao quadrado é igual a m vezes n. Nesse caso, h vai ser x mais 2 elevado ao quadrado é igual a x vezes x mais 6. X mais 2 ao quadrado é x mais 2 vezes x mais 2. Vou colocar aqui. Ou, se lembrarem de produtos notáveis, e aqui,
x vezes x mais 6, eu tenho que fazer a multiplicação, x vezes x é x ao quadrado, x vezes 6 positivo dá mais 6x. E aqui também, x vezes x, x vezes 2, 2 vezes x, 2 vezes 2. Vai dar x ao quadrado mais 2x mais 2x mais 4. Continuando essa expressão aqui. Vou reduzir o x aqui. Ficamos com x ao quadrado mais 2x mais 2x, 4x mais 4, que é igual a x ao quadrado mais 6x. Continuamos essa conta. X ao quadrado passa para lá, menos x ao quadrado, acaba cancelando os 2x ao quadrado. E aí vou passar esse 4x para o lado de lá, vai passar menos 4x. Eu vou ficar com 4 é igual a 6x menos 4x. Isso implica que 2x é igual a 4 e x é igual a 4 dividido por 2. X é igual a 2. Corrigindo a questão 3, nós fizemos um esqueminha aqui para ver como ficaria o triângulo. Então observem lá, pessoal, que como n é 3,2 e o m é 1,8, nós temos que essa hipotenusa do triângulo maior vai ser, na letra A é para descobrir o valor da hipotenusa, vai ser 3,2 centímetros mais 1,8 centímetros, que é igual a 5 centímetros. Vamos lá agora para o item B. No item B, queria descobrir o valor de H. Nós temos que H, deixa eu melhorar aqui o meu H, H ao quadrado é igual a N vezes M. Quem é o N? 3,2. E o M? 1,8. Então nós temos que H ao quadrado é 3,2 vezes 1,8. O resultado disso é 5,76. O H é a raiz quadrada desse valor 5,76, que é igual a 2,4. Nós estamos trabalhando aqui todas as unidades com centímetros. Vamos lá para a letra C agora, pessoal. Na letra C nós vamos usar as seguintes relações. C ao quadrado é igual a A vezes N. Para isso, então, C ao quadrado é igual a 5 vezes 3,2. C é igual a raiz quadrada de 5 vezes 3,2, que é 16. C é igual, que é igual a 4 centímetros. E o B? B ao quadrado é A vezes o M. Então, B ao quadrado é 5 vezes 18. B é a raiz quadrada de 5 vezes 18, não, é 1,8 aqui, pessoal. 5 vezes 1,8 é 9. E o B, então, portanto, vale 3 centímetros. Logo, a medida dos catetos B e C são 3 e 4 centímetros. Pessoal, agora é com vocês. Façam as atividades 4 e 5 da página 14. Depois, eu vou pedir para que vocês façam a primeira trilha de aprendizagem lá na unidade 4, que fala sobre Teorema de Pitágoras. E por último, para treinar um pouco, vamos lá para o livro de atividades, fazer as questões de 1 a 5, que está na página 5 em diante. Depois, a página 9, a atividade 9 e 10, que está na página 9. E em seguida, fica os exercícios 13, 14 e 15, que estão ali a partir da página 10. Nós ficamos por aqui, pessoal. Eu desejo a todos uma excelente semana e até a próxima.